Depois a gente tem a resolução 14 da Anvisa de 2014, que ela estabelece requisitos para avaliação de matéria estranha, macroscópica e microscópica em alimentos e bebidas e os limites de tolerância. É também uma legislação de âmbito federal, que é da Anvisa, né? E ela traz lá um anexo onde estão determinados os limites de tolerância de matérias estranhas que pode ser encontrado em alimentos. Então, aqui eu colei só um pedacinho da legislação, né, desse anexo, para ver como a coisa parece. Então, a gente tem aqui, ó, no grupo das frutas, produtos à base de tomate, como molho, purê, polpa, extrato de tomate, pode ter fragmentos de insetos, indicativo de falha nas boas práticas, na quantidade de 10 fragmentos de inseto para cada 100 gramas do alimento. E aqui indica qual é a metodologia que deve ser feita para fazer essa análise. Então, isso é uma legislação, dependendo de onde você trabalhar, ela vai ser muito importante para você. Eu trabalhei com alimentação escolar e eu usava muito a legislação que falava sobre limite de tolerância de matérias estranhas em alimentos. Depois você tem a RDC 43 de 2015, que fala sobre prestação de serviços de alimentação em eventos de massa. Essa legislação é muito interessante porque o que aconteceu? A Anvisa testou, vamos dizer assim, essa legislação durante os jogos da Copa de 14, foi Copa em 14, né? Eu não sei, ou na Copa ou na Olimpíada. Em algum desses eventos, ela testou essa legislação. Tendo sido aprovada, ela virou uma norma, então, no ano seguinte. Foi muito interessante isso, porque quando a Anvisa colocou isso como uma norma, ela tinha segurança de que isso podia ser feito, e isso foi uma coisa bem legal. Então, o que diz essa lei? Ela diz assim, que todo evento que tenha diariamente um número de pessoas circulantes superior a 1.000 pessoas, e onde for realizada uma atividade de receber, preparar, acondicionar, armazenar, transportar, distribuir, expor ao consumo e comercializar o alimento, deve seguir o que está nessa legislação. E só que essa legislação, ela diz uma coisa assim, lá num pedacinho, que se a gente não estiver prestando atenção, nem percebe. Ela diz que o regulamento pode ser aplicado a eventos com um quantitativo inferior a 1.000 pessoas, conforme a autoridade sanitária local. Ou seja, ela está dizendo assim, para mim, um evento de massa tem pelo menos 1.000 pessoas. Mas quem vai resolver isso é a autoridade local que efetivamente faz a fiscalização. Aqui no município de São Paulo, quem faz fiscalização em eventos é a Vigilância Sanitária do município. E ela estabeleceu que um evento de massa é um evento que tenha a partir de 200 pessoas circulando diariamente. Então, vocês vejam que do jeito que a legislação ficou para São Paulo, qualquer casamento, eu costumo até brincar que qualquer batizado de cachorro hoje tem que seguir essa legislação, porque está sendo considerada aqui no município de São Paulo como um evento de massa. E uma coisa muito interessante sobre essa legislação é que ela envolve mais do que só a empresa que produz o alimento. Vamos supor assim, ó, quem já casou de vocês aí sabe como funciona. Você vai casar, você vai fazer um evento, qualquer que seja, você aluga um espaço para o evento, muitas vezes você contrata um organizador para ou uma empresa, ou uma pessoa que vai organizar esse evento, aluga um espaço. Então, essa legislação diz o seguinte, que se tiver algum problema, todo mundo responde junto por esse problema. Então, antigamente, você tinha os espaços para evento, qualquer um ia lá e fazia um evento. Qualquer buffet, mequetrefe que não tivesse condições, cuidados de higiene e tal, ia lá e fazia um evento. Hoje, o cara que tem um espaço para evento, ele tem que cuidar
de quem ele permite que entre para fazer um evento no espaço dele, porque se tiver uma DTA, um surto de DTA, ele responde junto com a empresa que manipulou o alimento. Então, isso faz com que mais pessoas comecem a ter o olhar adequado na hora de contratar um serviço de alimentação para um evento. Isso é muito legal. Bom, e agora no finalzinho do ano passado, a gente teve então a promulgação da resolução RDC número 331 da Anvisa, que dispõe sobre padrão microbiológico para alimentos. É uma legislação que a gente vai estudar com detalhes. Antigamente a gente usava uma outra legislação e que a gente estudava em detalhe, que era a 12 de 2001. Agora a gente vai estudar essa legislação em detalhe. Então, ela fala sobre padrão microbiológico para alimentos, como ele deve ser aplicado, e ela traz também um anexo, né, que veio através dessa Instrução Normativa 60, que também foi promulgada no mesmo dia, dizendo qual é o padrão microbiológico para alimentos que deve ser aceito. Então, também, a gente vai encontrar uma lista desta forma, com os limites máximos de tolerância. Então, só como um exemplo, para não ficar muito solta a legislação, frutas e derivados. Frutas in natura inteira, selecionada ou não, ela deve ser pesquisada em termos de salmonela, em 25 gramas de material, e Escherichia coli, ela por grama de alimento. Mais adiante a gente vai estudar os detalhes dessa legislação para vocês entenderem o que é esse N, o que é o C, o M minúsculo e o M maiúsculo. Mas só para vocês terem uma ideia visual de como se apresenta essa lista de padrão microbiológico para alimentos. Finalizando, eu sei que essa não deve ter sido a aula mais legal que eu já dei, né? Porque, na verdade, falar de legislação é sempre muito complicado. Porque se a gente gostasse bastante de legislação, a gente tinha feito faculdade de Direito, tanto eu quanto vocês, né? Então, é um trabalho, é uma aula difícil de dar mesmo. Então, aqui eu só quis trazer essa reflexão do professor José César Panetta, porque eu acho que ele tem toda a razão quando ele diz que nenhuma forma de controle alimentar é eficaz sem o apoio da maioria dos interessados e o respaldo de uma opinião pública bem informada. Na verdade, a educação deve preceder a lei, pois essa por si só não melhora a higiene dos alimentos. Lançar regulamentos sem preparar o caminho é o mesmo que semear sem ter preparado a terra. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso e um pouco na nossa realidade de Brasil, né? O quão as pessoas são informadas, se elas estão interessadas em serem informadas. E, no entanto, a gente tem muitas legislações que se referem àquilo que ela coloca na boca dela e que vai fazer parte do organismo dela. É isso.